Baixe o aplicativo. Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o ex-prefeito de Niterói, vice-presidente do PDT do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar com você aqui, com todos que estão nos assistindo, todos os telespectadores. É uma alegria estar com você aqui. É um prazer recebê-lo nessa noite. Depois de algum tempo, você participou do processo eleitoral, foi candidato a governador, você, enfim, teve um papel de destaque agora na eleição presidencial. Por quê? Niterói, a meu ver, meu juízo, é uma cidade conservadora. É uma cidade que tem um grande percentual da sua população na classe média alta. E lá, diferentemente de todas as outras cidades da região metropolitana, o presidente Lula foi vencedor. E você o apoiou em Niterói. Quer dizer, esse apoio e a vitória do Lula mostra a força e a importância da sua liderança na cidade. Há um reconhecimento, a meu juízo, do seu trabalho na cidade, daí, essa vitória do presidente Lula, apesar de, teoricamente, ser um território não, propício ou então não permeável às propostas do presidente Lula, já que a classe média tende a ser mais conservadora. Fala um pouco sobre essa vitória em Niterói, você como sociólogo, você como político, qual é a sua leitura sobre essa importante vitória que foi dada a Lula em Niterói? É verdade, Ricardo. Eu acho que Niterói deu uma demonstração de espírito cívico. A população de Niterói é uma população esclarecida, né? O maior nível de escolaridade do estado do Rio de Janeiro. E já no primeiro turno o resultado foi um resultado muito interessante, porque foi a única cidade onde o atual governador não venceu. Você venceu. Nós vencemos. E se dependesse de Niterói, eu estaria no segundo turno com o governador Cláudio Castro. O Molon seria eleito senador, porque o Molon foi o mais votado. E o presidente Lula, a Simone Tebet e o Ciro tiveram quase 60% dos votos no primeiro turno. Então, já no primeiro turno, Niterói deu uma demonstração de cidadania, de democracia. E no segundo turno, esse trabalho foi feito de maneira mais intensa, porque o nosso candidato do PDT era o Ciro Gomes no primeiro turno. Eu tive muito apoio de lideranças sociais, progressistas, né? Próprio prefeito Eduardo Paes, que na última semana da campanha declarou apoio ao presidente Lula, mas no segundo turno nós fizemos um trabalho mais organizado, não apenas em Niterói, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus e ao povo, acredito, nós livramos o país de uma escalada autoritária. Agora o desafio é gigantesco, no sentido de reconstruir a esperança e reconstruir uma vida mais digna para toda a população brasileira. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado da eleição, Ricardo. Isso foi a primeira eleição. Eu queria saber de você agora sobre a sua campanha. Que tipo de balanço você faz do teu desempenho, da tua primeira eleição em que o senhor disputou o governo do Estado? Que tipo de avaliação, que tipo de aprendizado essa campanha trouxe? Olha, Ricardo, a gente que tem o espírito da democracia, a gente tem que entender que a eleição a gente ganha e a gente perde, né? Nós temos que respeitar a vontade do eleitor, do cidadão. Eu disputei 3 eleições de deputado estadual, venci 2 e perdi a primeira, né? Eu disputei 3 eleições de prefeito e venci 2 e perdi uma. E eu sabia que era uma eleição muito difícil, porque o meu grau de desconhecimento era muito grande, eu tinha 85% de desconhecimento, porque eu nunca disputei uma eleição de prefeito do Rio ou de governador,
Por outro lado, havia uma polarização em nível nacional e o campo mais à esquerda fez uma opção de um palanque exclusivo do deputado Freixo. Então, a gente sabia que ia ser uma eleição difícil. Agora, nós tínhamos também muita consciência que nós tínhamos que fazer o que nós fizemos. Apontar o diagnóstico da grave crise estrutural do Rio e que se agravou essa crise nos últimos 4 anos. E a situação do Estado é uma situação de muitos desafios no campo da segurança pública, da educação, da saúde, do transporte, e as soluções para cada um desses problemas, em função da boa experiência de gestão de Niterói. Evidentemente, o governador tinha um apoio muito grande de deputados, de prefeitos, né, a própria máquina do Estado, que é muito forte. O Freixo tinha muita rejeição e tinha apenas 8% de desconhecimento. Então, aonde eu era mais conhecido, a eleição teria ido para o segundo turno. Niterói, São Gonçalo, Maricá. Sim. Se dependesse do leste fluminense, teria havido o segundo turno. Estaria no segundo turno. Mas eu cheguei no dia 2 de outubro ainda com um grau de desconhecimento grande, sobretudo na Baixada e no interior. E como as pessoas só tinham conhecimento de um candidato alternativo ao atual governador, e esse candidato tinha mais de 60% de rejeição em algumas cidades do interior e da Baixada, o Freixo, a população não tinha conhecimento de um terceiro nome, né? Muito menos do Ganime, que foi o quarto. E aí o governador ganhou no primeiro turno. Eu espero que ele faça um bom governo, cumpra as promessas que ele fez, porque, evidentemente, a gente tem que torcer pelo melhor pelo Estado do Rio. Mas eu fiquei bastante satisfeito. Foi o melhor desempenho do PDT numa candidatura do governador no Sudeste e no Sul brasileiro. O meu desempenho aqui no Rio de Janeiro. Sim. Se você somar os votos da Simone Tebet, do Ciro e do Felipe Dávila, eu tive mais votos do que todos eles somados no Rio, né, 700 mil votos, sem ter praticamente nenhuma estrutura partidária mais robusta, como o Freixo e como o próprio Cláudio Castro tinham. Até que ponto, na sua avaliação, se é que você concorda com essa tese, a sua parceria com o Ciro, que é do seu partido, portanto, estava ligado politicamente e também por todos eleitoralmente, atrapalhou um pouco o seu desempenho, porque o Ciro, no plano nacional, ficou isolado, ele não tinha como crescer. E havia, que me parece, da parte do PT do Rio de Janeiro, em alguns setores do PT, uma grande simpatia pelo seu nome. E essa simpatia não pôde ser convertida em apoio, primeiro por conta da sua aliança com o Ciro, que era adversário de Lula, e também por conta, digamos, depois do apoio já declarado ao Freixo. Mas talvez se você não estivesse tão próximo do Ciro, houvesse uma migração de apoios do PT do Rio na sua direção, que não aconteceu, na minha avaliação, por conta desse atrelamento da sua campanha, a campanha do Ciro. Eu não tenho dúvida, Ricardo, a polarização ela reduziu ainda mais o nosso espaço no debate do Estado. Né? Isso aconteceu em outras candidaturas do PDT, aconteceu menos aqui porque eu tinha apoio de lideranças progressistas, eu tinha a experiência da gestão de Niterói, mas evidentemente que isso acabou prejudicando as candidaturas estaduais. Acho que se não houvesse esse cenário, o quadro do Rio teria sido outro. Eu mantive a coerência partidária, porque eu acredito nos partidos políticos. Os partidos políticos são fundamentais para uma boa democracia, e eu mantive a coerência partidária, declarando o meu voto no Ciro até o dia 2 de outubro, até o dia da eleição no primeiro turno. E, evidentemente, isso dificultou a ampliação da nossa candidatura. Mas eu tive muitos apoios de lideranças progressistas que apoiaram o Lula no primeiro turno, e eu sempre dizia que eu discordava da candidatura, da campanha do Ciro, centrar fogo nas críticas pessoais ao ex-presidente Lula. Eu acho que o PDT
tem um Programa Nacional de Desenvolvimento que coloca em evidência a importância da educação no centro de um Plano Nacional de Desenvolvimento, porque não há saída para o Brasil que não seja um investimento em educação, ciência e tecnologia. O PDT também falava muito e fala muito e coloca em prática as estratégias relacionadas ao apoio às pequenas e médias empresas, ao setor produtivo, porque não é possível um país sobreviver e se desenvolver com base no rentismo, né, em lucros exorbitantes para o setor financeiro, em detrimento do mundo produtivo, do capital produtivo e do trabalho. E eu acredito que a campanha, quando falava sobre isso, acertava. Mas quando ia para o campo da crítica pessoal ao presidente Lula, eu não tenho dúvida, perdi a conexão com uma imensa massa de eleitores que não concorda integralmente com o ex-presidente, com o presidente eleito Lula, mas que tinha uma visão da necessidade de se construir uma alternativa à tragédia que foi o governo Bolsonaro, do ponto de vista das políticas públicas. Perfeito. Você acha que... Como é que você analisa, do ponto de vista político, do ponto de vista até mesmo social, o resultado das urnas, não a vitória do Lula, mas o resultado geral das urnas, que mostrou uma força extraordinária no segmento conservador da sociedade, com a eleição de senadores ligados ao presidente Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, Mourão, Damares, o Marcos Pontes em São Paulo. Todo mundo dizia que o Márcio França ia ganhar a eleição, na última hora o astronauta Marcos Pontes ganha a eleição, ou seja, há uma leitura, uma compreensão de que essas forças conservadoras, a despeito da derrota do presidente Bolsonaro, elas foram vitoriosas em várias regiões do país, o que mostra uma certa pujança desse segmento conservador. Quer dizer, como é que você analisa isso? Que tipo de conclusão você chega a partir desse resultado das urnas? Ô Ricardo, primeiro a gente não pode subestimar no Brasil o poder de fogo da máquina federal, né? O governo federal tem muito poder no Brasil, sim, tem muita força, e ele foi utilizado de maneira desbragada pelo governo Bolsonaro. Quando em fevereiro, março, teve aquela medida de redução do ICMS para reduzir artificialmente o preço dos combustíveis, ali eu já falava que a máquina federal está usada e sendo usada com instrumentos que tinha para fazer política, porque o fato é que a gasolina está aumentando agora e no ano que vem com o sacrifício dos governadores. No ano que vem nós vamos ter uma bomba fiscal, porque houve uma redução grande da receita dos estados do ICMS. Foram mais de 50 bilhões, 41 bilhões também em ajudas, auxílios e bondades, auxílio emergencial, isso que eu ia falar. Empréstimo consignado para quem a redução do ICMS imposta aos estados em fevereiro, e em julho, agosto, às vésperas da eleição, se decretou estado de emergência no país, quando a pandemia já tinha sido passada. Isso é um grave precedente, do meu ponto de vista, para a democracia no Brasil, porque daqui a 2 anos a gente tem eleição municipal e qualquer prefeito, caiu uma ponte ou uma chuva mais intensa, vai ter que decretar estado de emergência há 3 meses da eleição e vai aprovar auxílios, apoios, sem ter a caracterização de um estado de emergência. Se atropelou a ética, a legislação eleitoral e também, digamos, a legislação fiscal Não, aí você veja, tudo foi deixado de lado. Esses auxílios começaram a ser pagos em agosto, não é? Auxílios, as pessoas tinham deixado de receber no início do ano, voltaram a receber um auxílio, teve até um empréstimo consignado do auxílio emergencial. Uma aberração absoluta. E isso, evidentemente, impactou o eleitorado. Agora, de maneira também clara, é preciso que se compreenda que há uma direita muito mais fortalecida no Brasil, há uma extrema-direita, e aí isso é muito perigoso, porque a direita ou a centro-direita está no campo da democracia. Sim. E é saudável para a democracia você ter uma direita organizada, uma centro-direita.
Agora, o que nós não podemos admitir é uma extrema-direita que não aceita o resultado da eleição, porque é da essência da democracia a gente disputar a eleição, mas quando o veredito popular acontece, a gente tem que reconhecer. Assim eu fiz no domingo da eleição do dia 2, eu peguei o telefone às 7h30, 8 horas da noite, quando veio o resultado, liguei para o governador Cláudio Castro e falei ao governador que reconhecia a vitória dele e desejava êxito ao seu governo. Então, ter uma direita, uma centro-direita forte, eu não acho que seja ruim para a democracia, é saudável, que haja o debate de ideias. Sim. O que é muito grave é o que a gente tem visto dessa extrema-direita, que não reconhece o resultado da eleição e, contrariando todas as instituições democráticas, coloca em questionamento, inclusive, o processo de votação que elegeu vários senadores e deputados dessa própria extrema-direita. Então, eu penso que esse é o desafio. Dentro de um certo pacto democrático digamos, perfeita e é correta, de forças antagônicas, inclusive forças de direita. Mas quando se discute a questão do pacto democrático, ou seja, sair da democracia, porque o que eles querem, em alguns segmentos desejam e propugna essa posição, aí é insustentável, né? Porque é uma discussão se você faz ou não parte desse grande pacto democrático. Claro, claro. Você tem o legislativo, tem o executivo, tem o poder judiciário, todos os poderes têm suas limitações, contradições e erros, e é saudável que se discuta os erros do executivo, do legislativo, do judiciário, mas você não pode ter o que a gente tem visto em relação ao poder judiciário, um ataque sistemático dessa extrema-direita às instituições do poder judiciário. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Agora a fila do Cisreg vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que é também vice-presidente do PDT do Rio de Janeiro e é também integrante do grupo de transição do presidente Lula, grupo de transição nas áreas de cidade e desenvolvimento urbano. Eu queria falar um pouco sobre isso, Rodrigo. Você foi escolhido para o grupo de transição. Óbvio que a sua escolha desperta especulações. Bom, ele está no grupo de transição,
ele vai ser o quê? Ele vai para que cargo ele vai ocupar? Ele vai para algum ministério? Fala um pouco sobre isso, Rodrigo. Isso é importante a gente deixar claro, não há nenhum vínculo, né, entre a participação na equipe do governo de transição com a participação no futuro governo federal, né? O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, que está coordenando a transição, deixam muito claro, e isso é natural. Eu fui prefeito em 2012 eleito pela oposição, e construiu uma transição muito civilizada com o meu antecessor, um grupo de trabalho, e nem todos que participaram do grupo da transição participaram do governo. Sim. Então não há vinculação, Sim. né? Então também não tem essa expectativa. Evidentemente que a gente está lá fazendo um trabalho muito árduo. Vocês já fizeram algumas reuniões. Já né? fizemos várias reuniões essa semana. E o que está sendo na semana que discutido, vem, o que está sendo proposto, Olha, o que Ricardo, vai nós temos sair desse grupo de trabalho basicamente de cidades e desenvolvimento urbano? Nós temos basicamente 2 produtos que não são apenas do grupo de trabalho de cidades. Você tem 31 grupos temáticos, né, na área da fazenda, da economia, da defesa, da segurança pública e das cidades. E tem basicamente 2 produtos importantes. Um que será entregue agora no dia 30 de novembro, que é uma proposta de um organograma para os ministérios do futuro governo. Então, no dia 30 de novembro, nós temos que entregar ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin esse relatório com a proposta de organograma dos ministérios para o início do ano que vem. E um segundo produto que vai ser entregue no dia 10 de dezembro, 11 de dezembro, que é no domingo, com um diagnóstico do ponto de vista do orçamento das diversas áreas da administração, as prioridades de ações, sobretudo para os primeiros 100 dias do governo, e também a identificação de portarias, decretos e leis que foram feitas nos últimos 4 anos e que atentam eventualmente contra a Constituição, contra uma visão democrática todo esse da esqueleto governança autoritário que foi deixado aí. Exatamente. Né? Então, esse trabalho vai ser feito ao longo desses próximos dias. Então, é um trabalho muito grande. Não é um trabalho de elaboração de um programa de governo, é um trabalho, até porque o programa de governo já foi feito e foi com ele que o presidente Lula venceu a eleição. É um trabalho que está sendo feito de maneira voluntária, então não procede a informação de que há um gasto com a transição. O gasto com a transição, inclusive, nesse momento, é menor do que a própria transição do governo Temer para o Bolsonaro, porque as pessoas que estão lá estão trabalhando de maneira voluntária, por compromisso cívico com o país. E nesse grupo de trabalho das cidades, nós temos, além da minha presença, a presença do governador, do ex-governador de São Paulo, Márcio França, da presença da secretária nacional e ministra das cidades no governo do Lula, que é a Inês Magalhães, que é mais ligada ao PT, eu pelo PDT, e o Boulos também, que tem uma participação em movimentos sociais, né? Então nós estamos ouvindo, já na terça-feira, inclusive eu que organizei essa reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, nós vamos reunir todos os prefeitos das capitais e das cidades com mais de 100 mil habitantes, já na terça e na semana também das pequenas cidades, através da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, porque um dos graves problemas do governo Bolsonaro foi essa ruptura do pacto federativo. Ao longo do governo, ele atacou muito os governadores e os prefeitos. E você não faz política pública. Não tem política pública de parceria com o prefeito. Claro. O prefeito Eduardo Paes disse isso na campanha, não tem uma obra, houve uma interrupção completa das parcerias, dos projetos em andamento. O prefeito de Resende esteve aqui comigo e falou, olha, o que eu tenho em execução
do governo federal são coisas contratadas à época do presidente Temer ou então da presidente Dilma. Não há uma iniciativa nova de parcerias e projetos nessa administração. E, Ricardo, então, isso é grave, dessa relação. As pessoas não vivem no governo federal, na União, em Brasília. As pessoas vivem nas cidades. Sim. Então, o papel das prefeituras e dos governos estaduais é muito importante. Independente se o prefeito ou o governador é de esquerda, é de centro-esquerda, é de direita, há a necessidade de ter uma relação federativa. Sim. Não houve nenhuma reunião organizada da Frente Nacional de Prefeitos com o presidente da República nesse período, né, de 4 anos, da mesma forma com os governadores. Então, você não consegue fazer as melhorias que a gente precisa fazer na educação no Brasil, na saúde, no desenvolvimento urbano, na habitação, no transporte, se não houver esse entendimento. Então, já na semana que vem, o nosso grupo de trabalho vai ter reuniões com as entidades que representam os gestores municipais e estaduais. Nós estamos trabalhando em 4 linhas. Que sejam retomados projetos de parceria. Claro, em 4 linhas. Habitação, porque o presidente Lula fez um programa habitacional muito importante, que foi Minha Casa Minha Vida, que pode sempre melhorar, sobretudo porque eu acredito que você precisa ter o Minha Casa Minha Vida nessa nova etapa, desenvolvendo os programas habitacionais mais próximos dos locais de trabalho das pessoas, com melhor infraestrutura, condomínios menores, alguns condomínios tinham 10, 15 mil unidades, e isso tira a qualidade de vida das pessoas que elas poderiam ter. Eu, como prefeito em Niterói, fiz condomínios com no máximo 600 unidades, exatamente para evitar o que a gente observou em algumas cidades, mas foi o mais importante programa habitacional da história do Brasil, e o presidente Lula vai retomar o Minha Casa Minha Vida, porque nós temos um déficit habitacional enorme no Brasil, então nós estamos muito concentrados nisso, muito concentrados no tema da resiliência diante das mudanças climáticas, né, o problema das chuvas, da defesa civil. Um outro desafio também que tem a ver com o novo tempo é o marco do saneamento, onde você precisa trazer o investimento privado e fazer investimento público para garantir a universalização do saneamento, que é a coleta e tratamento do esgoto e água tratada, a mobilidade e o transporte e o desenvolvimento urbano integrado. Então, são os temas que nós estamos nos dedicando e também contribuindo para o debate que vai ser necessário fazer, Ricardo, sobre a ampliação do investimento e uma regra de compromisso fiscal, né, de responsabilidade fiscal de médio e longo prazo, que seja factível e não essa aberração que foi a emenda constitucional 95, a PEC do teto dos gastos, que foi feito no governo Temer e que é uma loucura. Essa é uma questão que está em debate atualmente, e um debate muito incandescente, porque os setores mais neoliberais têm, digamos, estrelado por conta das declarações do presidente Lula de que vai ter responsabilidade fiscal sim, mas também responsabilidade social, não vai abrir mão da responsabilidade social. Claro. O importante não é cumprir o teto de gasto, até porque ele nunca foi cumprido. Desde que ele foi implementado, ele não teve um ano que ele foi cumprido. Ele foi estourado todos os anos a partir do ano que ele foi implementado. Hoje tem até um artigo muito interessante da Flávia Oliveira do Globo, que diz, teto de gasto parece cloroquina, porque não resolve nada e nunca foi cumprido. Bolsonaro estourou, aí vai se dizer, não, foi por conta da pandemia, estourou em mais de 200 milhões, depois estourou em 50 milhões, estourou no próprio governo Temer, ou seja, ele tem sido estourado reiteradamente todos os anos. Então, quando se fala que vai estourar o teto de gasto, e o presidente Lula fala, quero tirar 180 milhões do teto de gasto, o mercado, entre aspas, fica em pânico, Ricardo, mas isso. Nunca foi respeitado. É isso, e é importante o telespectador entender o que a gente está falando, né? Eu peguei a Prefeitura de Niterói no 58º lugar no ranking de gestão fiscal, entreguei no 1º lugar em gestão fiscal.
eu zerei a dívida líquida da prefeitura. O presidente Lula, no primeiro mandato, ele pegou o governo com uma relação entre dívida e PIB da ordem de 70% e reduziu para 40%. O governo Lula produziu superávit nas contas do governo. Sempre foi e reduziu a relação na questão do superávit. Agora, o problema é o seguinte, nós tivemos de fato no governo da Dilma, sobretudo no segundo governo da Dilma, uma tragédia na condução da política econômica. Sim. E é preciso que haja esse reconhecimento. É evidente. E em 2014, 2015, nós tivemos uma crise econômica grave no Brasil, com recessão, e a relação dívida-PIB subiu muito. O Temer assume em 2016 numa condição de muita falta de credibilidade, porque ele não tinha sido eleito. Havia uma crítica de que o impeachment foi um golpe. Né? Então, o Temer faz o teto de gasto como uma emenda constitucional para salvar o seu próprio governo. Veja, Ricardo, em nenhum lugar do mundo se estabeleceu uma política de teto de gasto para 20 anos por emenda constitucional. Em nenhum lugar do mundo. Me conta um lugar do mundo que você tem uma política de teto de gasto que congela o investimento em educação e as e saúde. políticas sociais por 20 anos. Ou seja, a população aumentou, né, e aumenta. E aí faz uma correção só pela inflação. A necessidade, evidentemente, de políticas sociais com o aumento da pobreza. Né, nós temos 32 milhões de brasileiros em absoluta situação de fome. Nós temos 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Para você ter uma ideia, Ricardo, e todos que estão nos assistindo, apesar do teto de gasto ter sido desmoralizado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez 4 ajustes nessa emenda constitucional e furou o teto de gasto de 800 bilhões de reais. 4 anos, 800 bilhões. 4 anos, ainda assim, houve uma redução de 50% do investimento e das políticas públicas da área da assistência social, da saúde, da educação e das universidades. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para o ano que vem tem previsto 3 milhões de reais para obras de contenção de encostas no Brasil todo. 3 milhões de reais não faz uma obra de contenção de encosta em uma cidade. É uma brincadeira. A verba da merenda escolar está congelada em 50 centavos há vários anos. Né? Como que você vai alimentar uma criança na escola com um investimento no apoio às prefeituras de 50 centavos? Então, o que é preciso deixar claro? Esse teto de gasto, na prática, ele já não existe. E não há nenhuma razão de você colocar uma camisa de força através de uma emenda constitucional. Constituição é uma carta de princípios. A política fiscal tem que ser feita por lei ordinária, pelo plano plurianual, pela lei orçamentária. E eu não tenho dúvida, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin têm responsabilidade fiscal de honrar os compromissos do Brasil. E é possível fazer isso, Ricardo, por exemplo, com o fim das desonerações tributárias que foram feitas no governo da Dilma, ampliadas no governo Temer. Há desonerações de setores da economia que não deveriam ter sido desonerados e que poderiam garantir receita para investimento. Há um conjunto de gastos desnecessários que você pode cortar. Por outro lado, Ricardo, uma coisa também muito importante, e o mundo todo, veja o primeiro-ministro agora da Inglaterra, um conservador, aumentando os impostos sobre lucros e dividendos. Né? O Brasil tem que discutir uma reforma tributária sobre e tributar quem também, pode pagar. Então, você ter uma política fiscal de médio e longo prazo não significa, evidentemente, que o país está abrindo no curto prazo. Agora, a gente precisa, no ano que vem, manter o auxílio emergencial, agora o Bolsa Família, e por isso é tão importante. Vamos voltar a falar sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o ex-prefeito de Niterói, integrante do grupo de transição do presidente Lula, Rodrigo Neves.
Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma enorme crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. A vida tá melhor pra nossa alegria. O exemplo vem da Casa da Democracia. Para os municípios conseguirem investir em áreas importantes, a Alerj devolveu para o Estado 2 bilhões economizados do orçamento. A Alerj ajudou e a gente viu e tudo que economizou se dividiu. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos, protegendo famílias, empresas, empregos. A Alerj não parou nem um segundo, trabalhando em todo o estado pra todo mundo. Para garantir investimentos futuros em todo o Rio de Janeiro, a Alerj criou o Fundo Soberano, uma poupança feita com recursos derivados da nossa produção de petróleo. E para preservar a nossa história, o Palácio Tiradentes está se transformando na Casa da Democracia. A Alerj faz história pra ficar em nossa memória. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Alerj, mais perto de você. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Agora, a fila do CISREG vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que também é integrante do grupo de transição na área de cidades e desenvolvimento urbano da equipe do presidente Lula. Rodrigo, nós estávamos discutindo a questão aí da responsabilidade fiscal e do frisson que tem provocado as declarações do presidente Lula no chamado mercado, que quando ele diz que o teto de gastos é uma coisa e responsabilidade fiscal é outra, ou seja, não é necessário cumprir teto de gasto para se ter responsabilidade fiscal, é possível se obter a responsabilidade, não gastar mais do que é arrecadado, mas sem necessariamente cumprir a camisa de força do teto de gastos, porque o teto de gastos limita investimentos em educação, em saúde, Ricardo, em área social. E aqui um parêntese, na verdade o teto de gastos feito lá pelo governo Temer, ele exclui o pagamento de juros. Olha aí. Então você congela os investimentos sociais, mas cada vez mais nós pagamos juros. Pagamos quase 1 trilhão de juros, 900 bilhões. 800 bilhões de reais por ano, e reduzimos o investimento para 30, 40 bilhões de reais em Essa todo o país. distorção é insustentável para o país. Não há como caminhar e se desenvolver um país com esse grau de distorção. Agora, o desafio, aí eu penso que o vice-presidente Alckmin tem muita clareza disso, e o presidente Lula também, é construir uma regra fiscal de médio e longo prazo, como foi feito, inclusive, no primeiro mandato do presidente Lula, ter uma equipe econômica que seja uma equipe econômica que tenha compromisso com metas de crescimento, metas de emprego, mas que também tenha e mire, né, o controle da inflação, né, a melhoria da qualidade do gasto público. Eu costumo dizer, depois de 8 anos de prefeito, que o gasto público é igual a unha da gente. Né? Ele vai crescendo e você tem que ir cortando, você tem que ir aparando. Quer dizer, você não pode deixar de fazer o gasto público. Agora, você também não pode perder o controle sobre o gasto público e você tem que ter um foco de melhorar a qualidade da gestão pública para melhorar a qualidade do gasto público. Não tenha dúvida. E essa discussão toda, eu acho até que é bem-vinda. Eu acho que o país tem que passar por essa discussão. Quer dizer, esse debate que se instalou no Brasil agora, por conta da política, da definição da política econômica do presidente Lula, é bem-vindo, o país tem que discutir mesmo, não vejo, razão também para se opor a essa discussão, mas há dentro de setores que apoiaram o presidente Lula
setores mais conservadores, que são radicais, grupos até os pais do real, economistas mais neoliberais, mas há de um outro lado também na esquerda, setores que eu diria um pouco mais irresponsáveis em relação à questão fiscal, que acham que deve se gastar, que é um saco sem fundo e que pode gastar à vontade, que também não é isso, tem que tomar cuidado, porque também não pode chegar a esse outro extremo, concorda? Eu não tenho dúvida, Ricardo, esse é o desafio do governo do presidente Lula. Mas eu estou bastante animado, acredito que com a experiência de 8 anos de governo, com o vice-presidente, que foi governador de São Paulo, com uma equipe de altíssimo nível, não apenas na área das cidades, da educação, mas na área econômica também, onde você tem economistas de escola, economistas muito preparados. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai tomar as decisões corretas e, apesar dos desafios, porque o Brasil que ele assume em 2023 é um Brasil numa situação muito mais difícil e, por outro lado, a economia internacional vive uma situação também mais difícil do que vivia em 2002. Sim. Agora, eu vejo também um ambiente internacional muito favorável, né? O mundo abraçou. A acolhida do presidente Lula lá na COP27 mostra que há digamos, uma satisfação em recebê-lo de novo como protagonista mundial, representando o Brasil, né? Concorda? Os fundos de investimento, né? Os fundos de investimento, por exemplo, da Escandinávia, já anunciando desbloqueio de bilhões de dólares para serem investidos no Brasil, na Amazônia. Há uma acolhida muito forte do Brasil, do presidente Lula, e eu não tenho dúvida que, a despeito desse quadro ser um quadro de mais desafios, o presidente Lula está querendo acertar e vai acertar. Eu conversei com ele algumas vezes e, olhando nos olhos do presidente Lula, eu não tenho dúvida desse desejo, né, e dessa convicção de que só valeu a pena ele disputar a eleição e ser novamente presidente, não para fazer igual, mas para fazer um governo muito melhor. Muito melhor. Com resultados sociais, econômicos, muito melhores para o Brasil e para o povo brasileiro do que o primeiro e o segundo mandato. Ele está com muita energia, está com muita disposição. E eu acredito que isso também vai ser muito bom para o Rio de Janeiro, sabe, Ricardo? Porque o Rio sofreu com a incompetência, com o despreparo. A gente vê o estado do Galeão, por exemplo, a situação da infraestrutura aeroportuária do Rio de Janeiro. Foi abandonado. A situação da infraestrutura logística, das estradas federais. A questão da indústria naval, que foi sucateada, que interessa a Niterói, que interessa o Rio como todo, não existe mais. O conteúdo nacional passou a não ser defendido pela Petrobras. As empresas não cumprem o conteúdo nacional, pagam uma multa, preferem pagar a multa a cumprir o conteúdo nacional, a respeitar a obrigatoriedade de construir aqui parte dos equipamentos para a indústria naval. Sem dúvida, sem dúvida. A própria situação dos hospitais federais do Rio estão sucateados. Muito sucateados. As universidades federais, como a Universidade Federal Fluminense, a UF, a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sofreram com cortes de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, em extensão. Eu acredito que para o Rio de Janeiro vai ser muito bom o governo do presidente Lula, porque o presidente Lula também tem uma coisa que eu acho que é uma das poucas pessoas do Brasil. Favelas, que foi interrompido. O presidente Lula tem a clareza de que para o Brasil dar certo, para o Brasil voltar a ser respeitado no mundo, é fundamental que o Rio volte a dar certo, que o Rio se desenvolva e que o Rio seja mais respeitado no Brasil. Eu acredito, inclusive, que o próprio governador Cláudio Castro, se tiver inteligência política, ele vai aproveitar esse momento pelo bem do povo do Rio de Janeiro, e assim eu espero que aconteça. Sem dúvida. Rodrigo, eu queria abordar com você uma outra questão, que agora como sociólogo, Rodrigo Neves, sobre a presença dos setores evangélicos cada vez mais crescente
no eleitorado nacional, na sociedade brasileira. E me parece que a esquerda não encontrou ainda um diálogo, um formato, uma inserção de proximidade com esse público evangélico. E o único discurso da esquerda, e aí não é só o PT, da esquerda de modo geral, por exemplo, para a mulher evangélica, para a mulher de modo geral, é o feminismo. E o feminismo é prontamente rejeitado pela mulher conservadora evangélica que vive em comunidade, que quer, na verdade, creche para o seu filho, quer pais na comunidade para que seu filho não seja ameaçado pelas armas, ou seja, ela tem uma outra aspiração que não é a aspiração proposta, apresentada no ideário, da luta das feministas. E a esquerda não tem diálogo com esse segmento. Quer dizer, esse não é um grande desafio, a sua avaliação? Eu não tenho dúvida, né? O mundo mudou muito nos últimos 30, 40 anos. De fato, há uma mudança no perfil sócio-religioso do Brasil e do próprio estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, tem áreas como São Gonçalo, na Baixada, que chega a 60% de eleitorado evangélico. Exatamente. E há 20, 30 anos atrás era 15%. Né? Eu acredito que isso se deve muito à capacidade do segmento, sobretudo o pentecostal, de se adaptar, de flexibilizar os seus ritos, né, a sua liturgia. A Igreja Católica, eu sou católico, né, mas tenho um excelente convivência com amigos pastores e com igrejas do segmento evangélico, sempre tive em Niterói, e acho que a flexibilização da liturgia, dando maior participação às mulheres, né, dando maior participação, né, que sempre ocorreu aos leigos, isso é muito importante e o segmento evangélico cresce. Por outro lado, Ricardo, nessa pós-modernidade que a revolução da tecnologia produziu nos últimos 30 anos, com a internet, com as redes sociais, né, com a informação instantânea que nós recebemos, milhares, milhões de informações todos os dias, isso torna também as instituições mais instáveis. Né? Então, eu diria para você que o segmento evangélico tem a qualidade de valorizar, que eu acredito que ainda que estejamos vivendo nesse mundo de maior instabilidade, o papel da família, né, como a base da sociedade. Sim. Então as pessoas vivem num contexto já de pobreza, de dificuldade, de violência, e a família, a igreja acaba sendo um espaço do acolhimento dessas pessoas. E eu acredito que muitas vezes isso é negligenciado, isso não é enxergado com o devido reconhecimento, respeito que se deve ter. E isso explica, em boa medida, o distanciamento de segmentos do pensamento progressista, do sentimento do povo brasileiro, que é majoritariamente um povo cristão. Então, eu acredito que esse é um desafio, se nós queremos reconstruir a democracia, reconstituir o diálogo, os laços. Por outro lado, também, essa atitude de negligenciar a importância do papel das igrejas e da família, dos valores cristãos do povo brasileiro, também criou um ambiente para proliferação de fake news. Eu vi muitas fake news nesse segundo turno contra o Lula, dizendo que iria fechar as igrejas evangélicas. Sem dúvida. O Lula foi presidente por 8 anos e não fechou nenhuma igreja. Se você não tem diálogo, se distancia, a fake news é acolhida, porque na dúvida começa a suspeitar que possa ter algum tipo de autenticidade naquilo que não tem nenhuma, mas o fato é que você é muito distante daquelas pessoas. E se você tivesse proximidade, essa fake news não colava tanto. Eu acho que os próprios líderes religiosos também vão fazer o seu exame de consciência, sim, porque no segundo turno, que a gente viu também, em algumas situações, não foi a maioria, mas em algumas situações, foram o púlpito se transformando num comitê político eleitoral e se falando mais de um candidato do que Jesus Cristo. Eu vou fazer um intervalo, voltamos 1 minuto para o último bloco com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, aqui no Jogo do Poder.
agora a fila do Cisreg vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-prefeito de Niterói e atual vice-presidente regional do PDT, Rodrigo Neves. Rodrigo, você não é mais prefeito de Niterói, mas o Axel é prefeito e você é ligadíssimo ao atual prefeito Axel Grael. Que tipo de expectativa Niterói pode ter com o governo Lula? Quer dizer, quais são os projetos? O prefeito Vaguinho esteve aqui e falou: olha, eu já estou preparando uma série de projetos para a prefeitura de Belford Roxo, porque eu vou levar o presidente Lula. Disse a ele que são projetos importantes. Assim, o que Niterói pode esperar, já que você não só é ligadíssimo a Axel Grael, como também é parte do grupo de transição do presidente Lula? Ricardo, eu acredito que a gente vai ter um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil nos próximos 4 anos. Aí que... Eu acredito que a retomada dos investimentos na educação, na ciência e tecnologia vão impactar muito o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, porque Niterói tem a maior universidade federal do Brasil, que é a Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei. A UF tem mais de 50 mil estudantes universitários, é a maior universidade federal do Brasil, e por si só isso já é um ganho muito grande para Niterói, sim, porque haverá uma retomada do investimento da educação, na ciência e nas universidades. Eu tenho conversado muito com o prefeito Axel Grael de Niterói, o prefeito Eduardo Paes também. O prefeito Eduardo Paes, que apoiou o presidente Lula no segundo turno, teve um papel muito importante no segundo turno e, evidentemente, reconstruir a cidade do Rio de Janeiro depois de um governo que errou muito na gestão pública, na administração anterior do Eduardo Paes, vai exigir muita parceria com o governo federal. Por exemplo, na área do turismo, o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. O Rio de Janeiro precisa ter um plano de desenvolvimento com o setor privado, com as prefeituras do turismo. Então, eu penso que o turismo é uma vertente importante de investimento. Na cultura, né, porque o Rio de Janeiro sem dúvida alguma, a grande caixa de ressonância da cultura, do cinema, né, tem uma capacidade muito grande de desenvolver economia criativa, gerando milhares de empregos, e o investimento também em cultura vai ser uma prioridade do governo do presidente Lula, com a recriação do Ministério da Cultura. Eu até defendo que o Ministério da Cultura fique no Rio de Janeiro,
no Palácio Capanema, aqui no centro do Rio. Sim. Isso pode criar uma dinâmica positiva para a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que ficou muito prejudicado pela crise econômica e pela pandemia. Enfim, eu acho que todas as cidades, a Baixada Fluminense vai ganhar. Eu estou muito convicto de que o Brasil não apenas evitou a tragédia de um projeto autoritário de poder, afirmando a defesa da democracia e das instituições do Estado Democrático de Direito, mas o Brasil também tem uma oportunidade enorme agora no próximo período. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa. Eu queria saber o seguinte: seu futuro político, você vai ser candidato de novo a prefeito de Niterói, vai se candidatar a prefeito do Rio, vai embora, enfim, o que você vislumbra eleitoralmente, quais serão os seus próximos passos? Olha, eu espero concluir até o final desse ano essa missão que foi confiada pelo vice-presidente, pelo presidente, pelo próprio PDT, que é o meu partido. Eu estou lá também representando o PDT, que tem a segunda maior bancada federal, depois do PT, a maior bancada federal desse segmento mais de centro-esquerda, de esquerda. E eu tenho vários convites para atuar no setor privado e, evidentemente, vou estar sempre disposto, como militante, a contribuir com os projetos que eu considero são importantes. Para Niterói, a minha cidade que eu amo, com todo respeito a todas as outras cidades, mas Niterói é muito especial para mim, e o estado do Rio de Janeiro, que também é um estado que a gente se orgulha. Não há nenhum outro lugar no Brasil que seja tão bonito como o Rio de Janeiro e que merece ter uma boa gestão no estado. Então, eu acredito que na política a gente na administração a gente precisa ter planos de longo prazo, mas os projetos políticos individuais, eles têm que estar inseridos nesse contexto mais geral, né? Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo Neves. Foi um enorme prazer tê-lo aqui nessa bancada mais uma vez no Jogo do Poder. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo seu programa e especialmente obrigado a todos os telespectadores pela audiência aqui do nosso encontro. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta aos domingos, volta no próximo domingo às 10h30. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom domingo, um bom início de semana e até lá. CNT Play conecta você